noite, meus amores. Mais uma semana de live. Hoje a gente vai falar sobre o medo. O que o medo pode atrapalhar a vida da gente, o que ele causa no nosso corpo. Na live passada eu falei sobre a questão da mente. O que pode, o estresse, a ansiedade, todas essas questões que a gente vive do dia a dia afetam também. Porque toda vez que eu sobrecarrego o meu corpo de uma energia, de um pensamento, ele emana, vibrações, aciona substâncias no nosso corpo. E o nosso corpo termina ficando estressado, fadigado, às vezes cansado, e a energia que a gente teria que utilizar para poder realizar as coisas, os nossos objetivos, a gente não consegue. Então, quando eu falei a semana passada das lives, meu projeto é toda semana fazer uma live diferente, trazendo temas diferentes, que auxilie o nosso desenvolvimento, que a gente atinja, os objetivos. Esse é o propósito da nossa vida aqui, é ser feliz, é ter prosperidade, abundância, saúde, bons relacionamentos. Esse é o nosso objetivo. Do resto, nada mais. Mas muitas vezes a gente não consegue sair muito dessa teia, do dia a dia. E quando você vê, você está tão robotizado, tão automatizado, que não consegue avançar. Então, é pensando nisso que eu quero fazer essas lives. Eu quero toda semana trazer um conteúdo diferente, novo, para que a gente possa, lógico, novo porque a gente fala sempre sobre, mas cada um com uma abordagem, Eu acho que isso que tem a ver, com o que você sente, com o que você percebe. O conteúdo sempre será, você lê um livro, você vê, 10 pessoas lêem um livro, mas cada uma interpreta o livro de uma maneira. Por quê? Porque ela vai muito dentro daquilo que ela está vivendo, dentro daquilo que ela aprendeu, dentro do que ela tem como informação nela. Então ela sempre vai reagir. Tá me ouvindo bem? Dá um legalzinho aí, bota os coraçõezinhos, já compartilha para poder o YouTube saber que a gente está aqui fazendo esse trabalho de live. Então, toda vez que a gente lê alguma coisa, que a gente tem uma informação, isso vai vir de acordo com o que tem dentro da gente, como crença, como que a gente aprendeu. Então a nossa leitura vai ser diferente da leitura do outro, mesmo sendo às vezes as mesmas situações. Nunca ninguém vai perceber da mesma maneira. Por isso que quando você vai para a escola tem aquela interpretação de texto e cada um interpreta de uma maneira. E é realmente isso. A vida é uma só, mas cada um conduz de acordo com aquilo que tem dentro de si. E quando eu começo a tomar consciência dessas crenças que existem, do que nos impede de prosperar, de caminhar, de avançar, a gente começa a ter domínio sobre a vida. Mas enquanto a gente está meio robotizado, vivendo como uma manada, todo mundo igual, você não muda nada. Você só vai repetindo as mesmas situações. Elas só fazem se repetir. Mas quando eu tomo uma consciência e começo a observar por que eu estou fazendo aquilo, o que aquilo está me causando, por que sempre vem daquela maneira, aí eu passo a ter o domínio. E um dos mecanismos que mais nos aprisiona é o medo. Porque o medo é natural do ser humano. O ser humano já nasce e tem que ter essa substância dentro do química do corpo, porque é uma substância de proteção. O medo ele foi criado para te proteger. Só que ele foi utilizado de uma outra maneira, que é o que eu vou explicar. Mas a princípio ele veio para te proteger.
Por quê? Porque se a gente não tivesse o medo, a gente sairia fazendo um monte de coisas e talvez não estivesse nem mais vivo, porque a gente não teria essa consciência do que é perigoso ou não. Quando eu começo a tomar essa consciência, eu vou com cautela. Mas a cautela ela é boa em alguns momentos, em outras a gente tem que tomar cuidado se ela não está exagerada. E impedindo completamente a nossa vida de fluir. Porque quando ela começa a ficar num patamar muito exagerado, aí sim, aí ela vai dando o quê? Umas paralisadas na sua vida. Outra coisa, o medo, ele tem um único objetivo há muitos anos. Algumas pessoas entenderam que o medo ele tinha um poder de domínio. Então incutia o medo para te dominar, para te escravizar. Isso há muitos e muitos anos, né? Na época de Cristo, né, alguns entenderam que o medo dominava. Então, se eu coloco um medo em você, você recua, você não vai contra a minha atitude ou contra a minha decisão e eu domino. Esse foi o objetivo do medo durante muitos anos. E a gente foi educado sobre o medo. O medo, em grande parte da educação, ele tem muito peso. Muito. Porque desde criança, boa noite a todos, puder, vamos compartilhando, dando coraçãozinho, que o Instagram entende que o conteúdo é relevante e vai passando para outras pessoas. Então o medo, ele foi criado e algumas pessoas perceberam que ele podia te dominar. Então na infância, o que muitas vezes acontece? Um pai e uma mãe, quando quer que você fique ali, que obedeça e tal, eles colocam medo. E ali, de certa maneira, ele paralisa você. Né? A criança está fazendo uma besteira, o pai e a mãe falam, não faz isso, sai daí, é perigoso, você vai se machucar, e não sei o que. Então aquilo ali já vai criando. Tudo isso vai indo para o teu subconsciente. Todos esses medos, eles vão ficando armazenados. Quando você menos percebe, você está reagindo a esses medos que estão armazenados lá no seu subconsciente. Você não tem nem percepção de que é ele que está dominando a sua vida. O não vai, não se arrisca, é perigoso, você pode se machucar, pode dar errado, pode não funcionar. E você vive uma vida assim, tipo, eu vou ou não vou? Eu vou, eu não vou. E quanto mais ousado for a sua decisão, mais ele vai vindo com toda a força. E se por algum motivo, quando na sua infância você, um pai, uma mãe, gritou com você para que você não fizesse aquilo e você se machucou, aquilo ficou no teu corpo. Aí a informação está nos dois corpos, mente e corpo. Aí fica mais forte ainda. E aí quando você percebe, você não consegue se expandir. E outra coisa que o medo, ele vem como um estado, tá? Uma sensação desagradável, tá? É uma percepção de um perigo, que muitas vezes ele pode ser real, tá? Como vem às vezes na intuição, e ilusório, imaginário, que é aquele medo que você nem sabe, e você já tá fazendo um monte de coisa aqui na sua cabeça. Mas a gente só vai entender muito bem como funciona esse medo, o que é o medo que eu posso estar atento, que às vezes é até uma intuição, uma coisa assim, que pode, né, te prevenir, ou quando é aquele medo exagerado, desde o momento que eu começo a observar. Porque nada a gente consegue se a gente não observar como funciona. Vamos dizer, você entrou hoje numa empresa. Você foi contratado por uma empresa para trabalhar. Você não vai ter que observar como é que acontece, como é que flui as coisas, para você depois ir dando o seu
percebendo, isso funciona assim, não funciona assim. Então tem que haver percepção, até para que haja entendimento. Senão você fica no automático. O medo muito você. Entendeu? Então, quando você menos se dá conta, você tá ali automatizado. Você já não faz mais nada. Tá tudo dentro de um scriptzinho. Quando eu começo a observar o meu medo, a hora que ele vem, a hora que ele acontece e com determinadas situações, porque você vai ver que é só em algumas situações que ele vem mais forte, outras nem tanto, vem como uma coisinha assim, só um frisson e você vai para adiante. Mas tem horas que vem de uma maneira que você não tem controle. E quando esse medo fica de uma proporção exagerada, ele se torna uma fobia. Aí é o que a gente chama de fobia de elevador, fobia disso, fobia de algumas de subir escada, de entrar no avião, porque é um medo exagerado. Você nem sabe, mas é um temor que te colocaram e está dentro de você, ou porque alguma coisa aconteceu, como eu falei na infância, e você absorveu e aquilo está lá que você não consegue dominar ele. E aí você tem que fazer todo um trabalho com a sua mente de ir eliminando esses medos excessivos, que é o que eu vou falar, né? Como a gente se livra desses medos. E outra coisa, o medo ele vai desencadeando alguns componentes químicos no nosso corpo. Então toda vez que o medo ele é acionado, ele cria uma substância química no nosso corpo. E o corpo faz o quê? Cada vez que ele vai sentindo mais medo, ele vai se viciando nessa substância química. E o que vai acontecer? Ele vai criar outras situações para continuar sentindo essa mesma coisa. Então você vai viver uma vida completamente estagnada. Quando eu comecei a perceber que tinham medos que não tinha nem porquê eu ter, eu falei, não, peraí, ainda não fiz acontecer, como é que eu já tô aqui com a cabeça criando 1000 fantasias? Vamos observar de onde vem esse medo. A primeira coisa que o medo surgir é você parar e observar de onde ele vem. Naquele momento você respira e observa de onde ele está vindo. Primeiro contato, qual parte do corpo? Isso aí. Às vezes ele vem da imaginação, só da imaginação. Tá, ele veio da cabeça, porque a mente da gente, ela tá impregnada. Foi impregnada, como eu falei no início, né? O medo, ele foi criado, exagerado, para ter o domínio sobre você. Uma coisa é o medo de um instinto de proteção, tá? Para te preservar. Outra coisa é esse exagerado. Esse exagerado, ele foi criado há muitos anos para te dominar, para te impedir de avançar. Porque se você ficar aí paradinho, eu te domino. Você não me enfrenta. E eu comando. Eu impero. É a minha vontade. Agora, quando eu começo a perceber, tá, esse veio na cabeça, agora eu vou pro corpo. Corpo, me mostra onde está esse medo. E ele vai mostrar para você onde ele tá. Veio na cabeça, você vai logo pro corpo, porque ele tá preso no teu subconsciente. Teu subconsciente é tudo isso aqui, ó. Todo o teu corpo. Ele tá preso no teu corpo. Por isso que tem muita gente que tem muitas dores localizadas. Às vezes tem gente que tem muita dor aqui nas costas, tem gente que tem muita dor aqui nos braços, nas pernas. Isso é medo. Medo parado, energia parada ali, energia estagnada ali. Quando a gente começa a fazer um trabalho dentro do yoga, dentro da meditação, a gente faz isso de olhar esses pontos de energia estagnada ali, de energia parada. Porque qualquer informação, no fundo, lá no fundo, tem a raiz do medo.
Sempre vai ter a raiz do medo. Ele tá lá, mas ele veio para cá, mas ele tá no teu corpo. Por isso que ele sobe. Você sente, porque primeiro toda a informação ela vem no sentir. Você sente aquela informação. Você sente a energia. É que a gente não tá muito e nem foi acostumado, né? O povo ocidental não foi acostumado a sentir. Essa coisa do sentir vem muito do povo oriental, que é um povo que se volta mais para meditação. Então eles têm mais contato com o sentir. Então eles percebem da onde vem aquela energia. Então toda vez você pode perceber que você for usar, isso aí vai vir. Aí você tem que observar aonde isso está no teu corpo. Naquele momento você vai sentir, parece que prendeu minhas costas. Outro vai dizer assim, nossa, me deu uma pressão na cabeça. Outro vai dizer, ai meu Deus, me doeu o meu braço. Ali está armazenado aquela informação. E você vai, com as observações, com a meditação, estudando aquilo ali. Porque você só consegue dominar o medo ou destravar a sua vida se você tem consciência. Se você não tem consciência, ele domina a sua vida. Ele dita as regras da sua vida. Se quiser deixar mais algumas perguntas, pode deixar que eu vou respondendo. Continua dando o coraçãozinho para chamar mais gente, compartilha. Porque quando eu começo a perceber e começo a destravar, eu avanço. Senão, ele domina e você não faz mais nada na sua vida. Dependendo da situação que você quer, se for uma coisa que vai romper muito, aí que ele vem com tudo. Porque a gente tem uma programação de que a gente tem que ser igualzinho, tipo um robozinho. Como você vai ser um pouco mais ousado? Como você vai brilhar? Nunca. Jamais. Como dizia, o brilho é para os poucos. E você fica ali. Então, a gente tem que ter consciência que isso está além do que a gente chama, entre aspas, de mente. Já está no corpo. O medo já está entranhado no teu corpo físico. Quando eu fui fazendo um estudo sobre o medo, principalmente eu observava toda vez que eu queria fazer alguma alteração na minha vida. Eu queria mudar. Queria fazer alguma coisa diferente. Ele vinha. Aí ele vinha como aquela coisa, não faz isso não vai dar certo, isso não vai funcionar, por causa disso, e se não der certo, o que os outros vão falar. Por isso que um dos maiores medos que a gente estuda é o medo de se expor, é o medo do que os outros vão pensar. E se eu der uma bola fora? Esse é o maior medo da grande população. Por isso que tem poucos que vão lá e se arriscam. Esse medo do outro é uma coisa muito forte, porque vem da educação, a gente tinha que temer. Só uma coisa era você respeitar, outra coisa é você temer, mas o que colocou na nossa mente, no nosso corpo, foi você tem que temer. Você não pode ser mais, você tem que ser menos. Menos, que quanto menos você não incomoda. Porque quanto mais você vai dominando o teu poder, dominando a tua força, tomando uma consciência de quem você muda o jogo, não só da sua vida, mas da vida de várias pessoas que estão à sua volta. Porque elas começam a ser contagiadas pela tua energia. É que a gente, como eu falei, a gente não tem esse conhecimento sobre o que é energia. Gente, a pessoa quando está com medo, ela começa a entrar naquele estado que todo mundo que chega até ela, se você não tiver um bom controle, daqui a pouco ela te dominou. E você está com medo igual, você não consegue mais raciocinar.
Se você não tiver um domínio e fala assim, chega, para, não, sou eu, vou controlar isso aqui. Ela te domina, daqui a pouco não era só um, eram dois, daqui a pouco eram 10, daqui a pouco tá todo mundo. Porque é energia. Mas se eu não consigo entender isso, dominar, não vai. Eu tenho lucidez, eu vou resolver, eu vou solucionar, não vai me dominar. Ele vai diminuindo. Ele vai cessando. Você vai controlando. Quando eu tive um momento da minha vida de uma crise de ansiedade muito forte, eu só aprendia a entender essa raiz desse medo que eu não sabia nem qual era, nem da onde vinha, né? Da onde ele vinha. Porque do nada eu estava numa situação que eu não sabia nem porquê. Esse medo vinha de uma maneira que me paralisava, eu não tinha controle. E isso mesmo, julgamento. E quando você vê, ele me paralisava de tal maneira que eu falava, gente, que isso? Mas não tem perigo aqui, por que eu tô com esse medo? E aí quando eu comecei a fazer um trabalho comigo, não, eu aqui tenho força, você é pequeno. E eu falava, medo, você é pequeno, eu sou grande. Você é pequeno, eu sou grande. Eu domino você. Não é você que me domina. E aí você começa a entender. E você começa a se libertar. Ele começa a não interferir tanto em você quimicamente. Porque se você se deixa dominar pelo medo, acabou. Acabou. Ele conseguiu o que ele queria. Essa energia conseguiu, essa programação na sua cabeça conseguiu. Eu brinco que a gente não tem noção, mas a gente foi colocado alguns chipzinhos de programação positiva, mas também tem uns chipzinhos de programação negativa do caceta, só dizendo assim. Que com muito trabalho de meditação, muito trabalho com o subconsciente, desprogramar, repetir a informação ao contrário daquilo para você desfazer. Porque eu tinha, quando eu lembro também outro momento muito forte na minha vida com relação até o que a Júlia está falando, quando eu tive que dar uma palestra. Gente, a primeira vez que eu fui dar uma palestra pro Tribunal de Justiça, que eu trabalhava com yoga, caramba, eu tinha todo o conteúdo e cadê? Sabe? Quando eu vi aquele monte de gente na minha frente, né? E ali eu tava na frente de advogado, de diretor, né? De um monte de gente e eu falei, peraí, mas eu domino isso. Esse conteúdo eu domino, eu não domino o que ele sabe. Isso não, mas o que eu sei eu domino. Aí eu parei, fiz 3 respirações e falei assim, esse conteúdo, esse conhecimento eu tenho. E eu vou lá e vou passar o que eu aprendi, o que eu sei. E que eu sei que vai transformar a vida de outros. E aí eu comecei a dar minha palestra, daqui a pouco todo mundo gostou. E daqui a pouco no final tava todo mundo junto comigo, fazendo até namastê. E foi uma alegria, a gente se descontraiu. Mas por quê? Porque eu não deixei que esse medo me dominasse. Eu mostrei que eu era maior e que ele é pequeno. Isso é a diferença. Você mostrar quem está no comando da história. Boa noite a todos que estão entrando. Quem está no domínio. Gente, se a gente não para, não observa, a gente não faz nada na vida da gente. Principalmente diante de tudo que está acontecendo. A gente tem que ter esse discernimento. Tem que parar e falar, não, até aqui eu vou permitir, até aqui eu não vou permitir, isso não vai entrar na minha vida, isso não vai acabar com a minha vida, eu não vou permitir. Ninguém está fazendo nada, tá? As pessoas só estão falando, mas é você que dá permissão para esse medo, para essa energia que está aí vibrando no ar. Tá muito forte a energia do medo vibrando, gente. Hoje eu fui à rua e eu observei assim, gente, eu nunca
poderia pensar que um dia, aquele horário que eu fui 2 horas da tarde, a rua não tinha quase ninguém. Ninguém. Eu olhava assim, as escolas, todos os comércios fechados, parecia uma cidade fantasma. E olha que eu moro num bairro bem movimentado, tá? Eu moro aqui no Recreio, então muito movimentado, tem muita escola. Eu falo que cada bairrozinho, né? Cada esquina tem uma escola, uma creche e uma academia. Então, acabou, né? Tem um monte de gente ali circulando. E ninguém. Eu falei, gente, o medo tomou conta. As pessoas já não entendem que eu não acho que você tenha que se expor a tudo, não é isso. A gente tem que ter uma cautela, mas também não pode viver escravizado desse medo. A gente tem imunidade. Gente, se fosse assim, caramba, qualquer situaçãozinha te destruía. A gente tem imunidade. Nosso corpo ele tem anticorpos para fazer tudo isso não chegar até nós. Não é assim também. A gente não precisa também chegar, ficar na... Mas espera aí. E ali, bota uma máscara. As pessoas com mais idade, se realmente tem que se preservar, mas, sabe? A gente não pode deixar. Aí fica só ouvindo informação, vai ficando com mais medo. Só que aí você não percebe que esse medo começa a afetar outras áreas da sua vida. Que eu falei que é uma energia. E ela tá aqui. Ela já está em você. Só essas coisas fazem acionar esses medos. E aí outros medos que você tem, ele vem à tona. E aí começa a prejudicar a sua saúde, os seus relacionamentos. Começa a prejudicar o seu trabalho. É isso mesmo, Júlia. Tem que manter a paz. A gente tem que se concentrar no melhor, vibrar no melhor. Vibrar com a cabeça boa, a cabeça do bem. A cabeça de que eu tenho uma proteção, eu tenho forças, eu tenho um anticorpos aqui que me protege. Isso mesmo. Você não pode deixar isso te dominar. Isso eu falo na questão de toda essa situação, mas em outras situações da sua vida, você não pode deixar ele te dominar. Senão, meu Deus do céu, tudo que a gente aprendeu, que a gente é um ser divino, que a gente é imagem e semelhança, peraí. Aí eu me pergunto, será que foi só historinha da carochinha? Ou você realmente tem esse poder? Agora é a hora. Agora é a que eu falo. Esse é o melhor momento que a gente está tendo na vida da gente. Por que eu falo que é o melhor momento? Porque quando você se isola, tá? Eu já começo por aí. Como eu pratico meditação, a meditação, de certa maneira, é o isolamento, né? Você para ali alguns minutos para entrar em contato com você, com a tua essência, com tudo que está acontecendo aqui no teu corpo, conhecer o teu corpo, conhecer a tua energia, conhecer que programações são essas que estão no teu subconsciente, que te levam sempre para a mesma direção. O que eu posso fazer para transformar isso? Então a meditação, é que eu falo, ela tem aquele objetivo de te trazer uma lucidez, uma consciência, expandir a sua consciência. Para isso que a meditação foi criada, gente, para a expansão da consciência. Quanto mais você expande a tua consciência, mais você tem consciência e domínio sobre a tua energia, mais saúde você terá, prosperidade, bons relacionamentos, vai tendo bons estudos, vai, né, se conectando com informações que vão aumentando a tua consciência. Então, quando eu falo sobre a raiz do medo, eu falo justamente sobre isso, pra gente parar. Quando ele veio, para, respira. Só em você parar e respirar, você já mostra que ele não tá te dominando, é você que tá dominando ele. Porque quando ele te domina, você não faz nem isso. Quando você vê naquele pânico todo. Quando você para e fala assim, não,
Respira. Eu domino. Eu tomo controle da minha vida. Eu tomo posse agora da minha vida e dessa situação. Você não tem força. Não importa qual programação tem aí, não tem força. Então, você vai tirando o poder. Quando eu comecei a entender, eu consegui fazer muitas mudanças na minha vida. Eu mesmo por situações muito complexas que eu passei, eu consegui transformar. Eu não deixei que elas me dominassem. Porque eu comecei a tomar consciência. Eu tive consciência de que tinha essas programações e que elas me levaram para tal situação porque eu tinha muito medo. Esse medo do outro era muito grande sobre mim. Eu lembro que a primeira vez que eu fui gravar um vídeo, o primeiro vídeo meu, eu gravava, apagava, desfazia, apagava. Eu acho que eu fiz umas 20 vezes isso. E no final só saiu dos 2 ou 3 minutos de vídeo, eu toda dura, não falava direito, engasgava. E sem contar que a informação sumia, assim, eu não sei nem para onde ela ia. É para outro corpo, porque por meu não vinha. Até eu dominar esse medo. Por que o outro? O que o outro é tão mais importante do que eu? A minha vontade, o meu desejo de levar o conhecimento, de poder contagiar e ajudar outras pessoas. Por que isso é tão mais importante, o julgamento do outro, do que a minha vontade, do que o meu propósito de vida? Aí eu comecei a perceber, opa, vamos desfazendo. Eu sou a pessoa aqui mais importante nessa história. Quando eu faço o meu trabalho com meus coaches, eu faço justamente isso. Peraí, por que você tá parada aí? Você não tem essa habilidade? Tem. Se não tem, vamos desenvolver. Vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar, para você atingir o objetivo que você quer. Você tá aqui nesse ponto. Você quer chegar aqui. Que habilidades você tem que ter para chegar aqui? Mas se você tem, por que você tá parada aqui? Vamos entender. Vamos mudar a tua energia, vamos mudar como você está conduzindo a sua vida, como você está conduzindo o seu dia a dia. Então eu sempre coloco, vamos fazer uma meditação, eu coloco sempre para os meus coaches, meditar, vamos fazer uma atividade física, procurar coisas para te elevar, para aumentar a tua vibração energética, para até você ter força e ânimo para mudar a tua vida. Porque sem energia você não muda nada. Você não muda nada. Sem energia você continua aí parada. Esperando que faça Deus um milagre, não sei como, né? Porque só faz através de você, né? Ele precisa de você para fazer um milagre, mas você ficar aí parado achando que o milagre vai vir tomar teu corpo e você vai... Não vai. Ou você espera que alguém vai bater na sua porta e vai fazer o milagre. Não é assim, gente. É um movimento. Mas para isso tudo acontecer, eu tenho que estar com uma energia. Eu tenho que estar com uma boa vibração. Eu tenho que estar assim, querendo muito. Mas é querer muito, não é querer pouco, não. Um pouco, você tá onde você tá. É querer muito. Das características ou da habilidade, sei lá, que mais faz as pessoas progredirem é a determinação, é a persistência. É o hoje, amanhã e depois, é todo dia insistindo, até conseguir. Você vê a mesma coisa quando você começa a fazer uma atividade física. Aí você foi um dia. Aí no outro dia, não vou não. Aí você pensa, aí chega no outro dia. Aí no outro dia você fala, eu vou. Aí daqui a pouco, sabe, eu vou deixar pra amanhã. Quando vê, você não vai mais. Agora se você fala, mas eu tô muito dolorida, mas eu vou com dor assim mesmo. Aí você vai um dia, Daqui a pouco virou um hábito. Isso é a mesma coisa. O ler. Eu leio uma página hoje. Tá, amanhã depois, semana que vem. Quando vê, o livro tá ali, bonito na prateleira, você não leu nada. É o hábito, gente. É a persistência.
É o domínio sobre essa energia de estagnação. Porque você vai ver que é uma energia de estagnação que rege a grande maioria das pessoas. Por isso que só a minoria está comandando. Porque a grande maioria está o tempo todo sob a influência do medo. Sempre. Ou um outro medo que tem muita raiz, tá? Que eu falo, primeiro vem o eu não sou capaz, mas lá no fundo eu tenho medo. O medo de eu errar. O medo de eu não ser bom o suficiente. O medo de eu não criar o que eu desejo. De não superar a expectativa das outras pessoas. Tem esse medo. Você tem que olhar que tem lá. Que está parando, que está impedindo você. O que você não está avançando? Quando você começa a tomar essa consciência, gente, isso é libertador. Porque você começa a tomar o domínio. E peraí, se eu tenho e quero uma outra vida, eu vou dominar isso dentro de mim. E vou fazer meu trabalho comigo. Porque eu acredito que não tem nada lá fora te impedindo de nada. Porque a vida de uns estão parada e dos outros estão andando. Então não tem nada impedindo, porque senão pediria a todo mundo. O que tem aqui dentro. É aqui dentro que você tem que olhar. O que está travando? O que está te impedindo? É aqui. Então, como eu falo, para, senta e vai buscar. Porque toda a resposta que você quer, ela está dentro de você. Não vai lá fora, porque você não vai encontrar. Muito pelo contrário, você vai ainda encontrar gente que vai reforçar você a ficar onde você está. A ser mais um no meio da multidão aí. Mas se eu quero fazer a diferença, eu tenho que ir dentro de mim. Eu tenho que buscar essa força dentro de mim. Por isso que eu sempre, na minha vida, busquei pessoas que pudessem me orientar. Tem coisas que eu sei, tá? Tem coisas que eu realmente não sei. Então eu vou buscar pessoas que saibam. Pra encurtar o caminho, né? Então eu tô sempre lendo, fazendo curso, eu sempre procurei abrir a minha mente. E nem acho que eu tenho que saber de tudo também, não. Eu acho que cada um é bom naquilo. E se é bom, vamos buscar quem é bom. E vamos aprender com aquilo ali. Tirar o melhor que a gente pode daquilo ali. Como eu gosto muito do Tony, que ele fala essa questão de, sabe, jogar a tua energia pra cima. Se vibrar, celebrar. Quanto mais você tiver, ó, mais isso espanta. Gente, pensa quando a gente tá alegre, vibra, não passa medo. Não tem nada que te impede. Se você tá naquela alegria, naquela euforia, vou. Não tem, nada te teme, nada domina você. Agora, se você abaixa, aí acabou. Então, uma das coisas agora que eu vou falar são 3 coisas para a gente eliminar o medo. Primeiro, pensamento positivo. Não adianta eu ficar trabalhando sobre o medo. Eu tenho que trazer um pensamento que seria um antídoto. Em vez de eu pensar, eu tenho medo, vamos dizer, eu tenho medo de cobra, eu tenho que falar, não, a cobra é só um animal. Vamos dizer assim. É fazer o antídoto. Eu não tenho poder? Não, eu sou uma pessoa poderosa, eu sou capaz, eu tenho conhecimento. Se eu não tenho, eu vou buscar. Eu posso fazer diferente. É sempre um antídoto, é sempre trazer pensamentos positivos. Mas como é que eu mudo? Repetindo. Porque todo pensamento que entrou e que reside em você veio através da repetição. As pessoas repetiam várias vezes e aí entrou.
Então, para desprogramação, você também vai ter que ficar repetindo. Repetindo aquilo que você quer que entre. Você vai se reprogramar. É igual um computador, tá? Tá lá cheio de programação. Pô, mas aquela programação você não quer mais. Então você vai lá, deleta, não é? E coloca uma coisa nova. É isso aí que você vai fazer. E você vai fazer com você. O que eu quero ser? O que é importante para mim nesse momento na minha vida? E eu vou começar a declarar isso. De noite, declara. Ah, preciso falar em voz alta? Se não tiver ninguém que quiser falar, fala. Se não, mentalmente, repete várias vezes. Acordou, logo assim que acordou, joga esse pensamento. Quando tiver entre o sono, aquela Madonna querendo dormir à noite, joga esse pensamento de novo. Joga um pensamento empoderador. Porque é onde você está mais aberto para entrar para o subconsciente. É quando você acorda e quando você vai dormir. Porque a gente consegue sair, né, na palestra que eu falei, a gente sai da mente analítica e consegue ir para o subconsciente. A gente começa a vibrar numa outra faixa. Se eu tô na faixa de beta, muito alta, eu não consigo jogar informação nenhuma. Eu não altero nada. Mas se eu consigo ir para uma onda cerebral mais baixa, mais tranquila, de alfa e tal, eu começo a reprogramar meu subconsciente com aquilo que eu quero que vai fazer a diferença na minha vida. Então, eu não nasci de um jeito e tenho que ser desse jeito. Eu tenho que ser aquilo que eu quiser ser. Se amanhã eu quiser ser outra coisa, eu vou ser. Eu sempre tive muito forte isso dentro de mim. Eu acho que eu já tive mais 5 profissões. Quer dizer, a formação acadêmica é uma, né? Sou contadora formada. Mas eu tive outras profissões. Porque isso não me define. Eu não sou a contadora. Eu sou Amanda. Ser. E o que eu quiser ser. Isso sim. Agora, se eu deixar que o mundo, que tudo em volta me defina, acabou. Então, a primeira coisa que eu vou rompendo é com esses medos. Do que os outros vão pensar. Outra coisa que ajuda muito a eliminar o medo é ressaltar as suas vitórias. A gente sempre quer que as pessoas nos elogiem, né? É óbvio, a gente adora um elogio. Poxa, como você tá legal. Pô, que legal que você fez. Mas você faz isso com você? Você se elogia em cada vitória? Bota aqui pra mim quem se elogia. Quem se elogia com as suas conquistas? Quem elogia, coloca aqui. Eu me elogio, eu me elogio. Isso, vai colocando aqui, eu quero ver. Quem se elogia quando faz as vitórias, quando conquista alguma coisa, quando superou algum desafio, bota aí, eu me elogio. Eu quero saber quem se elogia. Não importa, isso, eu me elogio, isso aí. Não importa qual foi a conquista. É se elogiar, é reconhecer que você avançou. Porque cada vez mais que eu vou reconhecendo, que eu vou me elogiando, eu vou me empoderando. Eu vou adquirindo em mim mais confiança, mais fé, mais poder de que eu posso mudar, de que eu posso transformar. E é dessa energia que eu me nutro para poder fazer as conquistas que eu quero. E não aquela energia de derrotada. Então eu tenho que dia e noite ficar me elogiando pelas minhas conquistas, para que eu consiga ter força para fazer mais e outras maiores na minha vida. Então, como eu falei, a primeira, pensamento. A segunda é ressaltar suas vitórias. A outra é meditação. A meditação é outro para você, outra habilidade, outro exercício para você reduzir os medos. Como eu falei, vou fazer uma zinha um pouco no final para a gente dar uma finalizada com a meditação. E mais uma,
que é a questão da terapia, né? Quando o medo já está muito grande, está uma fobia, está atrapalhando toda a sua vida, aí você tem que buscar um terapeuta. Aí já é um psicólogo, dependendo de que estágio ele está, ou até um psiquiatra, porque aí entra medicamento. Aí é outro patamar, não é o meu. O meu é só de coach, né? Colocar, vamos estabelecer meta, vamos conquistar seus objetivos. Eu tô aqui, tô falando, vai por ali, vai por cá, vamos mudar, vamos te incentivando, mas esse é o meu trabalho. Psicólogo, terapeuta não é. A terapeuta até sou, mas não psicólogo. E a gente, que eu queria hoje passar justamente sobre isso. A gente pode mudar qualquer coisa na vida da gente. Não tem nada nem ninguém que predestinou você a nada. Você não veio predestinado a nada. Nada. Você pode transformar. A única coisa que você pode nesse momento fazer é ser 100%, é assumir a responsabilidade da sua vida. Porque você só vai conseguir transformar, você só vai conseguir dominar seus medos como você assumir que você é 100% responsável. Eu tô aqui no comando. Só assim eu transformo. Se eu achar que é os outros, acabou. Eu não mudo. Então, a primeira coisa é tomar posse. Poder, eu posso. Tá na minha mão, tá no meu ser, poder de transformação. E quanto mais eu vou deixando isso dentro, mais ancorado em mim, mais eu contagio outras pessoas a se transformarem também. Tem exemplos lindos de transformação que transformou multidões que eu gosto, que é Mahatma Gandhi. E outros mais, com o poder dele, com a consciência dele, que ele era o Senhor de si, que ele era divino. E ele conseguia transformar todos à sua volta. Então, toma essa consciência. Não, o medo, ele é pequeno. Ele foi uma coisa implantada. Ele não é você. Então, ele não tem poder sobre você. Ele só terá se você der. Então, eu quero finalizar essa live de hoje. Isso aí, eu quero, eu posso, eu faço acontecer. E eu vou fazer, ainda boto mais, eu vou fazer diferença no mundo. Não vou ser mais um, você é aquela que faz a diferença no mundo. Agora vamos fechar os olhos. E eu quero que você leve a tua mente para o medo. Os olhos fechados, veja como se o medo estivesse na sua frente. E você... ele lá na frente e você aqui. E aí você vai com os olhos fechados mentalizando. Medo pequeno. Eu grande. Medo pequeno. Eu grande. Medo pequeno. Eu grande. E conforme você vai falando isso, você vai sentir que você vai crescendo. Medo pequeno, ele vai reduzindo. Você grande. Você vai crescendo. Medo pequeno, eu grande. Vai sentindo que você vai crescendo cada vez mais. Você vai tomando todo o espaço que tem à sua volta, de tão grande que você vai ficando. E ele vai sumindo completamente da sua frente. Vai se reduzindo a pó. Você grande. E sente esse poder de você grande, de você no domínio da sua vida, desse ser divino que você é. Sente você. Sente você empoderando tudo, a tua energia dominando tudo à sua volta. Sente essa energia de força, de poder, de vigor, de confiança em si. Se sinta capaz, eu sou capaz, eu transformo o que eu quiser na minha vida. Não tem nada
que não esteja na minha vida sem a minha permissão agora. Eu estou no comando. Eu domino. A minha vida, o rei sou eu. Eu agora estou tomando posse do meu lugar. Não vou mais permitir nada, nem ninguém ocupe esse lugar que é meu. Eu tomo posse da minha vida, do meu hoje, porque eu quero um amanhã diferente do agora. E eu só posso fazer o diferencial amanhã se eu mudar agora. Então sinta esse poder. E se tem alguma área da sua vida que não está fluindo, leve essa energia de eu posso, de poder, de confiança. Eu transformo tudo. Eu sou o poder. Eu sou o poder. Eu sou a voz. Eu sou o comando na minha vida. Eu sou o poder. Eu sou a voz. Eu comando a minha vida agora. Sinta esse poder. Sinta que essa energia expandiu. Sente você assim pleno. Pleno de si. Pleno da tua energia. Consciente de quem você é. Você é divino. Você tem capacidades que até desconhece, mas que você está entrando em contato com todas elas e tomando posse da sua vida nesse momento. Não permita que nada nem ninguém atravesse a sua vida sem a sua permissão. É você que está no comando. Só vai entrar se eu permitir. E nesse poder se veja próspero, abundante, saudável, com infinitas possibilidades surgindo agora na sua vida. Coisas que você nem imagina surgindo agora da sua vida. Sente você poderoso. Você poderosa. E bem devagar vem voltando. Bem devagar, vem respirando mais profundamente. Voltando devagar. Ainda com essa energia dentro, emanando em você, emanando em tudo à sua volta. Vai abrindo os olhos devagar. Isso, voltando. E sempre que por qualquer motivo essa energia de medo queira pairar novamente em você, você vai parar e vai mentalizar: medo, você é pequeno, eu grande. Até a sensação cessar. E vai tomando essa consciência até você ir raizicando da sua vida esses medos que travam a sua prosperidade, que travam a tua saúde, que travam as boas oportunidades de chegar na sua vida. Agradecendo a todos que estiveram na live hoje e que vocês passam essa informação para outras pessoas, que as pessoas saiam nesse exato momento também dessa energia, se libertem dessa energia e que a gente consiga mudar todo esse cenário. Tá sempre, tudo estará no nosso poder, nas nossas mãos. Basta a gente fazer. Então,
uma boa noite para todos. Uma excelente semana. Toda semana eu vou trazer uma live diferente para a gente trabalhar pontos em nós, para a gente expandir nesse momento e fazer a diferença. E mudar a vida também com nossa energia das pessoas que estão à nossa volta. Contagiar as pessoas com o bem. Porque quando a gente chega com uma energia positiva ou fala com uma energia boa, a gente contagia. E é isso que a gente tem que fazer. Não deixar que as pessoas sejam dominadas pelo medo. Quem gostou, deixa aí o curtiu. Eu vou deixar essa live por 24 horas lá na GTV. Se quiser ver de novo, se quiser compartilhar para outras pessoas, compartilha. Semana que vem, terça-feira, às 19 horas, estou aqui de novo com um outro tema. Boa noite, Júlia. E a gente vai fazer a diferença aí. Nós somos 5 estrelas e vamos mudar não só a nossa vida, né, mas a vida de muitas outras pessoas. Que a gente possa fazer a mudança que se faz necessária nesse momento para que as pessoas retornem dentro de si a confiança no bem, a confiança no melhor e na saúde. Mais uma vez, gratidão. Até a próxima. Terça-feira a gente está junto de novo. Segunda eu tô no Face, na terça eu tô no Instagram. Como falam os mestres hindu, Namastê. O Deus que habita em mim é o mesmo Deus que habita em você. Até a próxima.